Amados, eu quero convidar-lhes a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler e vamos conversar a respeito desse texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Irmãos, Caná da Galileia era uma cidade relativamente próxima de Nazaré. Na verdade, em Israel, apesar que nós temos em mente uma ideia que tudo era distante, que tudo era longe, mas ali tudo era próximo. Por exemplo, Caná da Galileia estava a apenas uns 12 quilômetros de Nazaré. Relativamente próximo, não é isso? Só que naqueles dias tudo era difícil. As pessoas andavam a pé, no máximo a animal, os mais ricos em charretes, então o transporte era realmente difícil. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Amados, aqui nós vemos uma passagem na qual Cristo Jesus, junto com seus familiares, fala da mãe de Jesus, mas certamente tinha outros familiares de Cristo. Eles haviam sido convidados para um casamento em Caná da Galileia. Mas como era o casamento? Muitas vezes nós temos dificuldades em entender a situação matrimonial nos dias bíblicos. Irmãos, primeiro, é totalmente diferente de nossos dias. Totalmente diferente. Aqui tem por praxe, infelizmente, as pessoas darem-se em namoro. Namora com 1, com 2, com 3, com 4, até conclui que encontrou a pessoa certa. Nos dias de Israel, nos dias bíblicos, era diferente. Geralmente o acordo matrimonial era realizado entre famílias. As famílias sentavam-se e ali faziam um acordo matrimonial. E geralmente o noivo entrava com tipo uma espécie de pagamento. Dava-se um valor, uma moeda, enfim, uma moeda de ouro, uma moeda de cobre. Simbolizava que ele estava pagando pela esposa. São situações complicadas, para nós entendermos é muito difícil. E a partir do momento que era feita aquela celebração de noivado, os noivos eram considerados como marido e mulher. Eis o porquê que Maria é apresentada como mulher de José. Na verdade, eles ainda eram noivos naqueles dias. E nós vemos, irmãos, que era tão sério aquele compromisso, tão sério que se uma das partes rompesse, era necessário fazer todo um processo de divórcio. Mesmo não estar debaixo do mesmo teto, mesmo não morando junto, era necessário fazer todo um processo de divórcio. E se uma das partes, principalmente a mulher, fosse encontrada em fornicação porque ainda era solteira, não estavam morando, não estavam vivendo maritalmente, mas se ela fosse encontrada em fornicação, ela estava debaixo do rigor da lei e seria apedrejada. Então a situação de Maria era muito séria também naqueles dias, porque Maria apareceu grávida. Eis o porquê que José queria fugir, ele queria afastar-se, para que daquela forma Maria não fosse imputada a alguns erros. Então nós vemos que é muito diferente dos dias atuais. E nós muitas vezes não podemos comparar situações porque realmente são adversas. E eu quero dizer para você, meu irmão, você meu jovem, você que hoje está aí noivando, né? Eu acho que a palavra namorando não deveria existir no vocabulário do servo de Deus. Você que está noivando, por que noivando? Porque o servo de Deus não está para experimentar as bocas, não vive para experimentar corpos. O servo de Deus vive para fazer a vontade do Senhor. E se ele um dia deseja casar-se, com certeza é preciso que encontre a sua noiva.
Mas como fazer então, Elias de Oliveira? Irmãos, no meu tempo não foi assim, porque eu não tinha essa revelação de Deus, com certeza. Mas eu quero dizer para você que quer ser segundo o coração de Deus, fazer a vontade do Senhor, faça desta forma. Se porventura você simpatizou ou vice-versa, alguém simpatizou com alguém, vá até esta pessoa, fale com ela. Fale com ela. Juntos vão orar, vão buscar confirmação de Deus, para que os corações não entrem em engano. É bom também conversar com uma pessoa madura, o seu pastor, o seu líder, para que ele possa também dar um discernimento sobre a vossa união. E assim, se porventura há esse consenso, que vocês levem o noivado em santidade, em pureza, até o dia da cerimônia de casamento. Eis aí uma forma acertada de fazermos as coisas para o Senhor. E nesse texto nós vemos que Jesus encontrava-se numa festa de casamento. Ele estava ali como convidado, certamente, mas nós vemos que aconteceu uma catástrofe numa festa. Faltou vinho. Faltou vinho. É como se fosse hoje, faltou salgadinhos, faltou refrigerante na festa do casamento. O que fazer então? Irmãos, antes eu quero dizer para você que a palavra vinho, essa palavra vinho que está escrito na Bíblia, o vinho da ceia, esse vinho que Jesus transformou água em vinho, era realmente fermentado de uva, portanto, uma bebida de teor alcoólico. E nós encontramos na Bíblia e em outros textos que as pessoas se embriagavam por tomar em demasia o vinho. Portanto, com certeza, era uma bebida alcoólica. Mas Elias Oliveira, que heresia! Onde é que Jesus ia fazer bebida alcoólica? Onde é que Jesus ia principalmente começar os seus sinais, transformando água em vinho? Amados, mais uma vez quero falar para você que nós vivemos uma cultura extremamente diferente. Cristo Jesus, 2000 anos atrás, realmente os dias eram diferentes, a forma de entender as coisas eram diferente. Naqueles dias era totalmente comum aos judeus fazer uso do vinho em suas festividades, em sua alimentação, enfim, era comum, não era visto como um pecado como hoje ou é. Eis o porquê que Jesus Cristo transformou água em vinho. Eu sei que muitos pastores estão aí procurando desculpas, estão procurando justificar esta ação de Cristo como se Cristo precisasse de justificação humana. Estão procurando justificar a Bíblia. Não, isso aí não era vinho. Isso era um suco assim meio disfarçado de vinho, mas verdadeiramente não era vinho. Irmãos, nós não precisamos justificar a palavra de Deus. Nós não precisamos. O Senhor sabia, quando esse texto foi escrito por João, que haveria 2000 anos à frente problemas com bebida alcoólica. O Senhor sabia dessas coisas. No entanto, o Espírito Santo de Deus não tocou no coração de João para erradicar esse texto ou os demais que existem na palavra que abordam o vinho. O vinho da ceia é vinho, irmãos, é vinho. Não era um suco de uva, vinho. Você entende? Era comum, amado. Era comum. Isto, quando não havia vinho em uma festa, estava faltando talvez um dos principais ingredientes da festa. E Cristo Jesus, sem temor, ele ali transformou água em vinho, e o melhor vinho. Vamos para o texto. João capítulo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, quando Jesus respondeu à sua mãe assim, mulher, eu quero falar para você que essa expressão não era um termo desrespeitoso. Era uma forma comum de tratar as pessoas naqueles dias. Soa como um desrespeito, como Jesus estivesse não dando uma devida atenção a Maria, não é verdade? Não, mas esse termo, a forma que Cristo respondeu à sua mãe, mulher, que tenho eu contigo?
era uma forma comum de tratamento nos dias de Cristo Jesus. Não foi um desrespeito à sua mãe, se assim podemos dizer. E no versículo 5, Cristo continua dizendo: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Essas talhas eram tipo jarras, muito grande inclusive, cabiam aproximadamente entre 80 a 120 litros de águas. Então os judeus tinham essas talhas cheias de água, porque todas as celebrações era preciso que eles se purificassem, e essa purificação era lavar os pés e as mãos. Então essa água existia exatamente para esse objetivo, para que as pessoas se purificassem, para que pudessem participar dos rituais da celebração. Versículo 7. E Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora? Amados, o vinho que Cristo Jesus fez era tão perfeito, era tão extraordinário, que as pessoas, que o mestre-sala, que era ali o dirigente da cerimônia, ao experimentar o vinho que Cristo havia transformado, ele perguntou ao noivo: por que você guardou o bom vinho? Por que você deixou para servir o bom vinho depois que o povão já está assim um pouco esquentado? Já haviam bebido o suficiente, já estavam assim quase bêbados. Por que deixou para servir o bom vinho por último, já que as pessoas estão assim numa situação que não podem apreciar? Geralmente serviam-se o melhor vinho no início, e quando as pessoas já perdiam ali a capacidade de sentir a qualidade do vinho, servia-se os vinhos mais inferiores. Nesse casamento, Cristo Jesus fez algo tão extraordinário que o mestre-sala, o dirigente daquela cerimônia, perguntou ao noivo por que havia guardado. Por que havia guardado? Irmãos, esse texto aqui também nos chama a atenção para um ponto extremamente importante. Que tudo quanto nós venhamos a fazer, é preciso que seja feito com o máximo de qualidade possível. Mesmo que pareça que aparentemente não tenha valor, que aparentemente não seja necessário, mas faça da melhor forma possível. Você precisa aprender a fazer tudo com excelência, tudo com perfeição. Seja na tua igreja, se você é diácono, seja um diácono com perfeição, que procure atender aquilo que é determinado a você. Se você é presbítero, que tu sejas um verdadeiro pastor dentro da igreja, que você seja um homem que zele pelo povo de Deus, que você seja uma pessoa que se enquadre na vontade do Pai. E se você não é presbítero, não é pastor, se você não é diácono, se você é apenas servo de Deus, glórias ao Senhor, oh aleluias, porque é magnífico sermos servos do Senhor, sermos chamados para servi-lo, escolhidos por Deus para sermos úteis na obra dele. Então eu quero dizer para você que tu sejas o melhor possível, meu irmão, que tu sejas o separado, o santo, o santo. Eu sei que é muito comum as pessoas olharem para aqueles que querem servir ao Senhor com mais vigor, com mais ardor. As pessoas olham para estes e dizem: lá vai o santarrão. Já ouviu essa expressão? Você já ouviu essa expressão? Olha o santarrão. Irmãos, seja o santarrão para a honra e para a glória de Deus, porque os santos é que herdarão o reino dos céus. Aqueles que fazem com perfeição a obra de Deus é que herdarão o reino de Deus. Aqueles que procuram imitar a Cristo em todos os aspectos, estes herdarão o reino de Deus. Que você seja o melhor em todas as
situações, sejam elas diante da sociedade, no teu campo profissional, no âmbito familiar, enfim, que tu sejas uma pessoa que sirva de molde, que sirva de exemplo para uma população, que sirva de exemplo para o teu próximo, porque Cristo foi assim, Ele fez tudo e em tudo Ele foi exemplo. Ainda, irmãos, continuando o texto, João capítulo 2, versículo 11. Vamos finalizando com o versículo 11. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, aqui em João, os milagres de Jesus são chamados de sinais. Isto para enfatizar o significado dos milagres, e não os próprios milagres. Eles revelavam aspectos variados da pessoa e da obra de Cristo. Nesse caso, a sua glória. Cristo aqui nesta festa, Ele manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, manifestou que realmente era o Messias esperado por Israel. E seu propósito, irmão, o propósito de Cristo era, acima de tudo, estimular a fé em seus seguidores. E Cristo Jesus, com certeza, nesta festa, Ele fez nascer no coração dos seus discípulos, no coração da sua família, no coração daqueles que o cercavam ali, verdadeiros alicerces de fé, porque eles puderam ver que Cristo Jesus era o Messias, aquele prometido, o objeto das profecias do Antigo Testamento, e a manifestação da sua glória, irmãos, iniciou nesta festa e prosseguiu durante muitos anos, e ali Cristo Jesus pôde mostrar para todos os judeus que Ele era o escolhido do Senhor, o Messias do Senhor, aquele que veio para restaurar a vida humana, que veio para religar o homem com Deus de forma direta, aquele que nos deu a oportunidade de sermos sacerdotes, porque em Cristo Jesus o véu foi rasgado, o véu que fazia que o homem dependesse do próprio homem, esse véu foi rasgado, e hoje nós podemos e temos acesso direto ao trono de Deus. E você, meu irmão, você que me ouve, você tem acesso direto ao trono de Deus, porque você não é inferior ao Elias de Oliveira, você não é inferior ao teu irmão, ao teu pastor, ao teu presbítero, diácono, você não é inferior diante de Deus, porque somos todos amados pelo Senhor. O Senhor nos olha da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Talvez falte na tua vida, amado, compromisso com Deus, olhar os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, ver nos sinais de Cristo motivos para que a tua fé seja alicerçada sobre base verdadeira, e a partir do momento que essa fé é alicerçada, que você passa a crer no Senhor, que você considera-se um separado, ou chamado, ou santo de Deus, você com certeza é visto da mesma forma por Deus, ou seja, alguém capacitado para fazer a obra, alguém útil ao reino de Deus, alguém capacitado para ir ao campo testemunhar a respeito do poder do Senhor. Amém? Você, meu amado, não espere, não fique esperando, vá e faça aquilo que Deus tem proposto no teu coração. Você que tem o chamado do Senhor, você que é santo de Deus, você que é segundo a vontade do Pai, você que tem compromisso verdadeiro com Deus, não fique parado, não fique aí parado, não fique parado. Vá ao campo, irmão, vá pregar o Evangelho, vá manifestar a glória de Deus, vá fazer a obra do Senhor, porque é o Espírito de Deus que vai capacitá-lo, que vai dar condições para que você possa testemunhar poderosamente, assim como Cristo testemunhou nesta festa poderosamente a glória de Deus na sua vida. Amém? Que tu sejas, portanto, um homem segundo a vontade de Deus, e que o Espírito do Senhor venha habitar poderosamente no teu coração, e assim que tu cresças
poderosamente na estatura, no entendimento, na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vimos, irmãos, João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Que Deus te abençoe, conceda-lhe alegrias, conceda-lhe felicidade, conceda-lhe prazer em estar continuamente na presença de Deus. Amém.